Bom dia, crianças. Daremos início às nossas atividades não presenciais. A data de hoje é dia 26/8/2020. Preencham o cabeçalho com o nome de vocês, nome completo, letra cursiva. Nossa primeira aula é de língua portuguesa, uma aula interdisciplinar com geografia. Diz assim: leia o texto abaixo e responda as questões. Cuidados em vias públicas. Ao caminhar pelas vias públicas e principalmente para atravessar pistas pelas quais transitam veículos, é sempre necessário estar acompanhado por um adulto. A maioria das vias públicas apresentam calçadas ao longo de um ou dos dois lados da pista. Preste atenção em placas que indicam a proibição do trânsito de pedestres em determinados trechos. Aí nós temos duas placas. Uma placa está escrito permitido o trânsito de pedestre. A outra, proibido o trânsito de pedestre. Observem a placa. Uma tem uma lista no meio, é onde está proibido o trânsito de pedestre. As faixas de pedestre são sinalizadas com faixas de segurança pintadas na pista, geralmente em branco. Nunca atravesse uma pista, avenida ou estrada em locais onde não há faixa de pedestres. Além da faixa de pedestres, placas indicativas alertam os motoristas sobre a existência de locais onde a travessia da pista é permitida aos pedestres. Então, tem aí o exemplo de duas placas, uma travessia de estudantes, que tem duas pessoas atravessando, e uma faixa de pedestre, tá bom? Leiam o texto mais de uma vez para vocês entenderem, interpretarem o texto, para entender qual é o sentido do texto, o que o texto quer explicar para vocês, que tipo de texto é esse. Nós vamos ver agora respondendo as questões. Olha só, o gênero textual apresentado acima é um texto poético, um texto científico, um texto informativo ou de um conto. Que tipo de texto é este? É um texto que está explicando alguma coisa para vocês? É um texto poético, tem alguma poesia, tem versos, estrofes? É um texto científico? É um conto? Vocês vão observar que tipo de texto é esse, depois de fazer a leitura e assinalar, tá bom? Assinalada a questão, vamos para o número 2. Qual a finalidade do texto apresentado? Lá no número 1, nós já explicamos que texto que é. Se é um poético, informativo, um texto científico ou um conto. Então, qual a finalidade desse tipo de texto? Esse texto ensina alguma coisa pra gente? Esse texto conta uma história? Esse texto é uma poesia? É um poema? Então, vocês vão descobrir qual a finalidade do texto, o que esse texto quer nos transmitir e escrever abaixo. 3. Complete o quadro a seguir como no modelo. Então, lá tem o modelo das palavras. Nós vamos lá, vogais na palavra. A primeira palavra é pedestre. As consoantes presentes na palavras P, D, S, T e R. A separação silábica pedestre e a classificação silábica trissílaba. Lembrando que as vogais são A, E, O, U, as consoantes são todas as restantes letras do alfabeto, sim, tirando A, E, O, U. A separação silábica é como nós falamos a palavra pausadamente, e a classificação silábica é se é monossílaba, trissílaba, dissílaba ou polissílaba. Então, monossílaba, uma sílaba, dissílaba, duas sílabas, trissílaba, três sílabas e polissílaba, 4 ou mais sílabas, tá bom? Questão 4. Organize as palavras da atividade anterior seguindo a ordem alfabética. Então, vocês vão pegar as palavras pedestre, trechos, placas, veículos, pista, atravesse e vias e organizar em ordem alfabética. Qual que é a ordem alfabética? É a ordem do alfabeto, A, B, C. Então, na ordem alfabética, vocês vão fazer isso. Encontro consonantal. Duas ou mais consoantes seguidas pronunciadas
uma logo depois da outra, na mesma palavra, formam um encontro consonantal. Exemplo: devolver, vidraça, grilo e porco. Vocês podem observar que está em negrito, em destaque aí, o L e o V em devolver, o D e o R em vidraça, o G e o R, o grilo, e o R e o C em porco. O encontro consonantal pode estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Exemplo: prato, tá lá na primeira sílaba, olha só, PR, princesa, de novo, PR, advogado, o A, o D e o V estão separados, e adjetivo, o D e o J estão separados. Lembrete: os principais encontros consonantais são BR, BL, CR, CL, DR, FR, FL, GR, GL, PL, TR, VR, DV, DV de novo, DJ e BD. Questão 5. Observe a opção que todas as palavras possuem encontro consonantal. Então, vocês vão observar agora aonde estão as palavras onde todas possuem encontro consonantal. Questão A, públicas, caminhar, determinados. B, locais, branco e pista. C, faixas, sinalizadas e atenção. D, trânsito, pedestre e placas. Sinalização de trânsito. As regras e sinais organizam o trânsito, tornando-a mais seguras. Marque as cenas em que há atitude errada em relação ao trânsito. Então, tem a questão A, tem uma placa ali dizendo que é proibido estacionar. Tá certo ou tá errado? Então, vocês vão fazer um X na questão que está errada. A B, o carro está estacionado onde uma placa onde pode estacionar. O C, em frente ao hospital. Tá ali uma placa de não buzina, não pode buzinar em frente ao hospital. Tá certo ou está errado? A questão D, tem pessoas atravessando na faixa de pedestre, tem um carro em cima da faixa de pedestre. Está certo ou está errada? A questão é, tenho que observar. E a questão F, o carro está parado e as crianças estão atravessando junto com um adulto. Então, vocês vão observar as que estão certas, as que estão erradas, as que estão erradas assinaladas. Todas assinaladas. Podemos ir para a próxima. É um componente curricular de educação física. Atividade prática esportiva, mais boa alimentação é igual a benefícios para a saúde por toda a vida. A prática esportiva promove inúmeros benefícios, como redução de riscos de doenças, melhora na formação do corpo, diminuição do estresse e nível de ansiedade, melhora da coordenação motora, proteção dos ossos e das articulações e manutenção de uma vida saudável. É fundamental a prática de atividade física da infância até o envelhecimento. Não existe exercício ideal, é preciso respeitar a individualidade, o desejo, prazer e a aptidão física. Precisamos combinar a prática esportiva com uma boa alimentação, que é baseada na ingestão de vários grupos alimentares. Deve ser colorida, variada e dividida em 4 a 6 refeições diárias. Cada grupo de alimentos fornece nutrientes essenciais para a manutenção da vida, estoque de nutrientes no nosso corpo e como combustível para nossas atividades básicas e a prática esportiva. Hoje há um consenso da ingestão diária de 5 porções de frutas, verduras e legumes para a manutenção de uma alimentação saudável. A alimentação adequada, individualizada, organizada, traz melhora da performance e do bem desempenho em qualquer modalidade esportiva. Então, está falando que uma prática esportiva, uma boa alimentação, traz benefícios para toda a saúde. Que não existe idade, a gente pode começar de criança, desde a infância até o envelhecimento, tá bom? É um texto informativo, tá? Informando a gente de práticas esportivas de uma boa alimentação.
Essa é a nossa atividade de hoje. Até mais!